Que legal. Bom, vamos lá então, vamos trabalhar, né? Sejam todos muito bem-vindos e fiquem comigo que hoje o assunto é fundamental. A gente vai falar sobre os 5 pilares estratégicos da gestão de loja. Eu tenho um ponto que eu sempre insisto, a diferença entre o fracasso ou o sucesso de uma operação, de um empreendimento, é a gestão. E a prova maior disso é que você vê, às vezes, um lojista do lado do outro, um crescendo, expandindo os negócios, ganhando dinheiro, né? E outros com dificuldades, às vezes assim, em situações muito próximas, muito parecidas, trabalhando no mesmo segmento, praticando números muito próximos, e aí você olha e um cresce, ganha dinheiro, e o outro com dificuldades, pedalando, reclamando, apertado, né? E você olha e fala, como isso é possível? Onde é que está a diferença? O que acontece? Oi, Alan, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite. Bom, onde é que está a diferença? Eu posso garantir que a diferença está na gestão, né? Eu vou dar um exemplo prático para a gente entrar. Eu vou trabalhar os 5 pilares fundamentais. Desses 5 pilares, eu costumo dizer que você tem 3 pilares que são basilares, que são a fundação. É como construir, você levantar um edifício. Quando você vai levantar um edifício, você tem, né, a sustentação. Depois você tem todo o projeto. Mas existem aqueles que são fundamentais, que dão a sustentação. Sem essa base, não importa o projeto, ele não se sustenta, ele não segura. Não é? Então, quando você olha para a gestão de loja, a gente tem 3 pilares que são assim fundamentais, que é vendas, compras e financeiro. Então, essas 3 áreas são intimamente interligadas, uma impacta diretamente na outra. Então, elas são interdependentes. Né? É só você olhar, quando você está com dificuldade na venda, né, com certeza você vai impactar diretamente o seu financeiro. Né? Por quê? O único departamento da empresa que bota dinheiro no caixa é o departamento de vendas. Se você está com dificuldades nas vendas, todo o resto vai ser impactado. Né? Se você tem dificuldade como consequência de problema nas vendas, você tem dificuldade no financeiro, é evidente que isso vai impactar nas suas compras. Não é? Como é que você vai ter condições de fazer boas compras, diversificar o seu mix, né, abastecer bem a sua loja, se você está com dificuldade no financeiro? Se você não abastece a loja, evidentemente que isso vai impactar nas vendas. Percebe esse ciclo interdependente? Então, quando a gente olha, é fundamental entender isso. E não tem bala de prata, não tem assim, Armelino, o que eu faço? É um monte de pequenas coisas que precisam ser feitas para que você consiga dar equilíbrio. Deixa eu marcar o tempo aqui. Para que você consiga dar equilíbrio na gestão, não é? E fazer com que ela se torne produtiva. E existem alguns segredos que são fundamentais, que fazem toda a diferença na gestão e na geração dos resultados que você precisa, né? Ah, que legal, a Josi está dizendo aqui que gosta de acompanhar minhas lives. Grande Cristiano Madureira, meu amigo, como é que você está, Cristiano? Que prazer ver você aqui. Fica comigo aqui que eu vou falar sobre gestão de lojas. E vamos entrar então nos fundamentos assim basilares, né? Como eu estava dizendo, vendas depende de mix de produto, que depende de financeiro para fazer compras. Então vamos lá. E você tem dois pilares auxiliares, que pessoas, que é quem traduz em prática toda e qualquer estratégia, quem vai traduzir em realidade, né? Boa noite, Gui. Quem vai traduzir em realidade é o time, é a equipe. Então, se você não tiver um time alinhado, capacitado, engajado, entendendo quais são os objetivos da loja, da empresa, né, você vai ter dificuldades. E o outro pilar são processos. Né? Tudo que você faz é um conjunto de processos. E processo é um conjunto de etapas para você realizar uma determinada atividade, uma determinada tarefa. Não é? Toda tarefa tem uma sequência de passos. E isso são os processos. Isso precisa estar pensado. Como é que eu compro, como é que eu recebo a mercadoria, como é que eu cadastro no sistema, como é que eu precifico, como é que eu abasteço a loja, como é que eu arrumo, né, o meu visual merchandising, como é que eu faço vitrine, como é que eu identifico, sinalizo a minha loja, como é que eu faço o atendimento, não é? Qual é por vez, como é que eu organizo a fila de atendimento e assim sucessivamente, né? Então você vai definindo todos os processos da loja, não é? E capacitando. A gente sabe que essa é uma área extremamente difícil.
Quem realiza, quem traduz em realidade é o time, é a equipe, né? Boa noite, Leal, tudo bem? Leal Construções, tudo bem? Loja Lenime na área, tudo bom? Boa noite. Então, vamos lá. Aí começa o problema. Eu vou começar daí para ir aprofundando, entrando nas 3 áreas fundamentais. Vamos começar falando de pessoas, né? Eu escuto muito assim reclamação, porque ninguém quer nada com nada, porque eu preciso contratar, porque eu vou mandar todo mundo embora. Eu digo o seguinte, para mandar embora eu não preciso ser bom, né? Eu não preciso ser bom para mandar embora. Concorda comigo? Boa noite, João Batista, loja João Batista. Eu não preciso ser bom para mandar embora, né? E outra, como é que eu faço para montar um time de primeira linha? Veja bem, os bons vendedores, os bons gestores, os bons colaboradores, eles não ficam ali na esquina esperando você ir lá contratar. Concorda comigo? Então, esse é o primeiro desafio, assim, gigantesco que a gente já enfrenta. Então, o que eu preciso fazer? Claro que eu preciso procurar fazer uma boa seleção, atrair bons talentos, mas antes de mais nada, eu preciso me organizar para capacitar. É o famoso chá. É antigo, é clássico, mas é fundamental. Não é? É o arroz com feijão. O que é o chá? Não é? Esse acrônimo, CHA. Conhecimento, habilidade e atitude. Eu preciso trabalhar nesse tripé. Não é? Então, não adianta só conhecimento. É o exemplo que eu gosto de trazer de aprender a jogar tênis comprando um livro, lendo um manual. Não é? Eu vou comprar um livro, vou estudar aqui, vou aprender todos os nomes das jogadas, as regras, a pontuação, enfim, né? Toda a estratégia, como é que faz, para eu aplicar essa jogada aqui, eu tenho que fazer assim, etc. e tal. Ok, eu leio o manual, aprendo, entendo e sei tudo, mas eu não vou conseguir performar. Se eu entrar numa quadra para jogar e alguém me der uma raquete, provavelmente não vai acertar nem a bolinha, né? Porque é um corpo estranho na minha mão, tem uma distância, meu cérebro vai precisar se adaptar para aquelas circunstâncias, não é? Leal Construções é de Poções, na Bahia. Que legal, eu não conheço Poções, eu conheço bastante a Bahia, bastante mesmo, o oeste, o norte da Bahia, o centro da Bahia, conheço Salvador e região, mas Poções eu não me lembro. Mas vamos lá, continuando aqui. Percebe o que eu estou dizendo? Então, se eu só aprender, se eu estudar algumas técnicas, ok, eu vou aprender, mas e a minha habilidade? Eu vou conseguir executar com excelência? Né? Muito provavelmente não. Então, o que é treinamento? Treinamento é exercitar o que você já sabe. Então, você precisa trabalhar em cima disso. A maioria dos lojistas, o que faz? Contrata e joga na loja. Fica 3 dias aqui no estoque para você conhecer, né? No 4º dia já vai atender. Não é? E quais são os 3 fundamentos, não é? As 3 áreas de conhecimento que você precisa trabalhar muito fortemente para capacitar o time? Técnicas de vendas, conhecimento de produto e conhecimento da loja. Se faltar um desses 3 elementos aqui da área de conhecimento, como é que o seu vendedor, a sua vendedora vai performar em alto nível se falhar em técnicas de vendas ou no conhecimento de produto ou no conhecimento da loja? Começando de trás para frente, conhecimento da loja. Não é só fisicamente, já é fundamental fisicamente. O que é fisicamente? Onde é que as mercadorias estão, não é? Porque a gente sabe que é muito rápido, o cliente está precisando, você aborda o cliente, investiga, né? Procura fazer uma sondagem, entender o que esse cliente está precisando, né? Desejando, e aí qual é o produto mais indicado para eu apresentar? O que eu vou destacar nesse produto? Onde é que ele está? Pela faixa de preço, acho que seria interessante eu apresentar isso aqui para o cliente. Se eu não conhecer a loja, souber os produtos, conhecer os planos de pagamento, as regras, como é que eu vou conseguir fazer isso? Eu, vendedor, vou conseguir fazer isso? Percebe o que eu estou dizendo? Aí reclama do mercado, como eu escuto muito. O mercado está difícil. Porque isso, porque aquilo. Mas e essa parte? Você preparou? Percebe o que eu estou dizendo? Então, é o técnico organizando o time. Precisa organizar o time, precisa armar o time, precisa planejar as jogadas, colocar as pessoas nas posições corretas, capacitar as pessoas, que tipo de conhecimento que elas precisam ter. Primeiro, não é? Que tipo de conhecimento que elas precisam ter? Técnicas de vendas. É treinamento, né? É curso. Abordar, abrir a venda, iniciar o processo de sondagem, identificar qual o produto que o cliente que é mais adequado para esse cliente, como que eu vou fazer uma demonstração encantadora, pegando o produto e destacando aquilo que vai encantar o cliente, que vai deixar o cliente com vontade de comprar, não é?
quais complementares e adicionais que eu trabalho com esse cliente, qual é o momento do fechamento, o que é um sinal de compra, qual é a estratégia que eu vou adotar para poder, não é, fazer esse cliente dizer a frase mágica que é vou levar. Não é? Isso é técnica, é trabalho. Então, por isso que eu bato sempre no seguinte ponto: gerente é 80% do resultado de uma loja. Então, grande Rúbia, que bom ver você aqui. Rúbia da Data System, a grande parceira, né? Aliás, fazendo um parênteses aqui, terça e quarta-feira, dias 26 e 27, agora eu vou estar em São Paulo, em parceria com a Data System, fazendo o meu PAGL, né? Meu Programa Avançado de Gestão de Lojas. Meu seminário intensivo de 2 dias, né? Esse aqui está lotado já, né? Mas quem desejar participar do próximo, né? A Rúbia já está organizando aí uma agenda. Entra no meu site pagl.com.br ou falandodeloja.com.br e deixa lá sua pré-inscrição lá, ó, quero participar do próximo, né? Para ser avisado, a gente comunica quando for liberado, né? Que é o seminário mais avançado, sem medo de dizer isso, né? Do varejo, mais completo, assim, base, fundamental para você se especializar em varejo, né? E quem participa ainda recebe a minha plataforma digital com os meus 15 cursos em todas as áreas. Tudo isso que a gente está falando aqui, eu tenho um curso pré-definido na minha plataforma, né? No formato digital com as ferramentas de apoio, né? Compra, venda, gerência de loja, gestão de categoria, liderança, né? Enfim, todas as áreas da gestão da loja. Mas continuando aqui, jabá feito, mas quem quiser entrar, participar do próximo, vou deixar aqui ó, meu site, falandodeloja.com.br, vou fixar o comentário, pronto, falandodeloja.com.br, quem tiver interesse no próximo, esse está lotado, tá? Esse próximo agora, semana que vem, nós não temos mais vagas disponíveis. Mas para o próximo, quem tiver interesse, deixa pré-cadastrado lá, né? Enfim, mas voltando aqui, que o assunto é fundamental. Eu insisto sempre, a diferença entre o sucesso e o fracasso é a gestão, né? Aliás, eu vou até, concluindo essa parte que eu estava dizendo sobre pessoas, então nós temos 5 pilares, né? Tem gente entrando ainda agora, fazendo um resumo rápido aqui. Quais são os 5 pilares na gestão de loja? Você tem os 3 centrais e fundamentais, que é vendas, compras e financeiro. Isso aqui é interligado, não é? Se você tiver com um mix errado de produto, vai impactar na venda. Se você tem problema na venda, vai ter problema no financeiro. Se você está com problema no financeiro, vai ter dificuldade para abastecer a loja. Então isso aqui é tudo interligado, interdependente, tudo imbricado. A gente precisa entender isso, né? E como resolver, como desatar esse nó. Ok, a gente já vai falar sobre isso. Mas eu dependo de outros 2 pilares, que é pessoas e processos. Né? Pessoas, é como eu estava dizendo, elas não ficam ali na esquina esperando você contratar, não é? As boas, as capacitadas, as engajadas, as comprometidas, elas não ficam ali. Então eu preciso fazer uma pré-seleção e trabalhar e capacitar nos 3 fundamentos, no chá: conhecimento, habilidade e atitudes, não é? Conhecimento é treinamento no sentido de ensinar, curso, formação, capacitação, não é? Então, tá, eu preciso treinar meu gerente, eu preciso treinar meus vendedores, meu comprador, meu pessoal de retaguarda e assim por diante, né? Dependendo, evidentemente, do porte do seu negócio, da sua loja. Beleza, vamos falar lá do time de vendas. A gente precisa treinar no sentido de ensinar técnicas de vendas, porque quem vem quando você contrata ou já tem experiência, ou tem potencial, não é? Tem habilidades de performar bem na área, né? Então, a Leal Construções está dizendo aqui, a maior dificuldade é montar uma equipe que faz a diferença. E é exatamente isso. O que você vai fazer? Como é que você vai resolver? O problema a gente já sabe, é esse. E aí? O que a gente vai fazer para resolver esse problema? É como eu digo, reclamar não resolve. Senão você faria uma rodinha, reclamaria bastante e os problemas iam desaparecer. Então a gente sabe que reclamar não resolve. Resolve é você ter uma atitude, um plano de ação que vai contornar isso. E aí você precisa, primeiro,
capacitação. O que o meu vendedor precisa conhecer? O que o meu gerente de loja precisa conhecer? O que meu retaguarda financeiro para fazer conferência de caixa, honrar os compromissos de contas a pagar, contas a receber, etc. e tal, né? A parte fiscal, de controladoria e etc. e tal. Ok. O que precisa, meu time de retaguarda precisa saber? Minha área de compras. O que precisa saber para dominar? Comprar é mais difícil que vender. Então, fazer planejamento de compras é super complexo. É preciso estar muito preparado para isso, entender como é que isso funciona. Beleza? Beleza. Então, vamos voltar aqui, como a gente estava falando sobre vendas. O que meu time de vendas precisa dominar para ser esse time campeão que entrega metas, né, que fideliza cliente, que encanta colaboradores, os outros colegas, né, que o pessoal cria um ambiente legal de trabalho. Eu sempre digo o seguinte, quem faz ambiente não é mesa, não é prateleira, não é manequim. Quem faz ambiente de trabalho são as pessoas, não é verdade? Então, ok, o que o meu colaborador precisa saber? É o chá, conhecimento. Depois eu preciso desenvolver as habilidades, eu preciso trabalhar o desenvolvimento das habilidades. Então, treinamento é exercitar o que você já sabe. E atitude são valores que você define. O que é valores? Tem uma expressão que eu gosto muito, anota aí. Tem uma expressão que eu gosto muito, que eu acho que define quando a gente fala em atitude, quando a gente fala em valores. A expressão é: aqui é assim, 3 pontinhos. Aqui é assim. Quando você diz, aqui é assim, ou seja, aqui a gente não admite brincadeiras fora de contexto, aqui a gente não admite gente encostada, que não tem comprometimento, né? Gente medíocre. E quando você chama alguém de medíocre, a pessoa se ofende. Mas de onde vem a palavra medíocre? Não é? Medíocre vem de média. A etimologia da palavra é de média. Então, alguém que tem um desempenho médio é o quê? É medíocre, está na média. Percebe o que eu estou dizendo? Então, só que se você chama alguém de medíocre, a pessoa se ofende. Então, é preciso trazer, mostrar para as pessoas, olha, aqui é assim, aqui a gente trabalha em alto nível, aqui eu me capacito, aqui a gente entrega resultado. Não é? Então, esse aqui é assim, é um valor que vem de cima, que a liderança maior, que a diretoria coloca, não é? Por isso que é importante isso, sabe? E dar as condições. Beleza, ok. Então vamos lá. A gente sabe que precisa capacitar, então eu preciso ensinar, trabalhar, ter uma programação de capacitação e depois eu preciso exercitar. Treinamento é exercitar aquilo que você já sabe. Uma boa referência é jogador de futebol, cantor, artista, atleta, músico. Né? Esse pessoal é uma boa referência. Você olha uma pianista, estuda 14, 15 anos no conservatório, depois que ela se forma, ela treina 8 horas por dia. Não é porque ela esqueceu como é que toca, porque ela precisa exercitar para poder manter a performance. Né? Um jogador de futebol é a mesma coisa, então a gente sempre está insistindo nesse ponto. Treinamento é exercitar aquilo que já sabe. Então você precisa ter um bom programa de treinamento, e em termos de conteúdo e uma programação. Aí você precisa dar feedback, trabalhar com indicadores, não é? E assim por diante. Ok, então, e aí definir os processos. Quais são os processos? Reposição de mercadoria, você tem o atendimento, reposição de mercadoria, você tem os planos de pagamento, você tem a fila de atendimento, não é? Você tem as reuniões, você tem, enfim, tudo. Aí você começa a analisar todos os processos que você tem. Onde começa, o que utiliza. Se você não define isso claramente, você vai ter problemas, você vai ter conflito. E onde você tem conflito, você tem perda de venda. Não é? Isso como estou colocando aqui, o Léo está colocando aqui, não perder o foco. Exatamente, isso vai desfocar, aí vira briga, vira tititi, muita conversa. E onde você tem esse tipo de situação, com absoluta certeza, você tem queda de venda. Então, é fundamental, é responsabilidade do gestor planejar isso direitinho. Né? Ok, então vamos lá. Então, fazendo um resumo rápido, pessoas e processos. A gente precisa trabalhar isso, né? Trabalhar isso. Né? E aí eu preciso focar nas 3 áreas basilares: vendas, compras e financeiro. Ok. Então, sempre quando me perguntam assim, Hermelino, vou dar um exemplo clássico aqui. Está muito difícil, eu não consigo entender, meu concorrente ali ganhando dinheiro, crescendo, trocando de carro, reformando a loja, eu aqui não sei onde está o dinheiro, trabalho feito um louco, eu não consigo ver dinheiro, não sei onde está esse dinheiro. Ok, eu sei onde é que está o dinheiro.
E aqui é que eu quero, é que eu quero colocar Bianca Espíndola. Olha, minha parente entrou aqui. Tudo bem, Bianca? Então vamos lá, vamos lá. O que acontece? Por que acontece isso? Eu vou dar um exemplo prático e aí a gente vai... vamos lá, vamos admitir o exemplo. Eu estou cansado de ver isso. Vamos admitir o exemplo. Eu tenho uma loja do lado da outra, uma do lado da outra. Trabalha no mesmo segmento, trabalha com a mesma faixa de preço, o mesmo perfil de despesa, então o aluguel é muito parecido, a quantidade de funcionários, ou seja, a estrutura de custos, né, a despesa operacional dessa loja é mais ou menos parecida, compra mais ou menos nos mesmos lugares, ou seja, são concorrentes diretos com uma estrutura muito parecida, marcam, né, o mesmo percentual, o mesmo markup, etc. e tal. Um ganha dinheiro e o outro não, e vendendo mais ou menos a mesma coisa. Como isso é possível? Respondam aqui para mim, vocês acham que isso é possível? Olha o cenário, vou repetir. Você tem uma loja do lado da outra, trabalhando no mesmo segmento, com as mesmas despesas, vendendo mais ou menos a mesma coisa, marcando o mesmo markup, né? Tendo o mesmo markup. Prazer ver você aqui, Bianca. Somos os espíndolas da área, né? Então, vamos lá. E aí você tem essa situação. Por quê? O que pode promover essa discrepância? Uma loja ganhar dinheiro e a outra não. Eu vou demonstrar aqui para vocês de maneira bem rápida e provar matematicamente que isso é possível. Vamos lá. Vamos admitir, ó, a Keilinha matou aqui, né? A Keilinha Correia matou aqui, ó, estoque, né? Briatore está perguntando aqui, compram com menor valor? Não, compram igual, tá? Em termos de custo e de valor, tá? Agora, o Paulo está matando aqui, ó, gestão de estoque, é exatamente isso. Então vamos lá, vocês estão afiados. Então vamos lá, vou dar um exemplo prático. Vamos admitir que a loja A venda 100 mil e a B também, 100 mil, ok? Vamos admitir que elas estão trabalhando um markup efetivo de 100%. O que é o markup efetivo? É o final, né? A gente sabe que existe o markup inicial e o markup final. Qual a diferença? A diferença está porque na operação você tem as demarcações, né, o markdown. O que é o markdown? É quando você tem que baixar preço porque a mercadoria não vendeu, ficou velha, ou alguma ação promocional que você vai fazer, você faz... Veja bem, demarcação é diferente de promoção. Promoção é, esse fim de semana eu estou dando 20% de desconto, né? Então eu sinalizo determinado produto com 20% de desconto. Isso é uma promoção, porque ela tem um período pré-determinado e termina. Eu não remarquei o produto. Então o produto custava X, esse fim de semana está com 20% de desconto. Passou o fim de semana, ele volta para o preço normal. Então isso é uma ação promocional. Correto? Eu faço provisoriamente uma ação. Demarcação o preço era X e agora eu baixei o preço. O preço está, portanto, né? Eu demarquei, eu fiz uma remarcação para baixo. Correto? Então, existem as demarcações, as promoções e os descontos concedidos. Aqueles descontos no fechamento da venda, que o cliente, eu vou pagar aqui à vista, quanto é que você me faz? E aí você dá lá 5% de desconto para fechar a venda, etc. e tal. Ou seja, as demarcações, as promoções e os descontos concedidos vão afetar o markup final, né? Então você marca 2 ponto alguma coisa, 2.4, 2.5, 2.3. Então quando eu compro por 100, marco aqui, coloco um markup de 2.5, vou vender por 250. Acontece que aí tem tudo isso que eu acabei de relatar agora, né? Você tem as demarcações, as promoções e você tem os descontos concedidos. O que acaba acontecendo? Quando você fecha o mês que você puxa a mercadoria vendida e a mercadoria a preço de custo, o CMV, o custo da mercadoria que você vendeu, você vê que o markup não ficou aquele 2 ponto alguma coisa. Ele vai fechar aí mais baixo por conta, né, dessa queda. Vamos admitir então, nesse exemplo que eu estou trazendo, que você tem duas lojas, uma do lado da outra, as duas faturando 100 mil, né? As duas, mesmo valor, tem a mesma estrutura de custo e tem a mesma estrutura de despesas operacionais. Beleza. A loja Lenime está dizendo aqui, um sonho esse markup de 2,5. Dá para fazer sim, e eu já vou chegar nele, tá? Dá para fazer, e eu vou dizer como. Então, trazendo aqui, ok. Tá, e aí você tem essas duas lojas aqui parecidas. Acontece o seguinte,
As duas também têm o mesmo markup. O markup efetivo, quando você puxa, está dando lá 2. Vou arredondar aqui para facilitar a compra, tá? Né? Leonara Okawa está perguntando, o que é markup? Markup, Leonara, é o multiplicador que você coloca em cima do custo, né? Aqui, ó, o Edmar Bertolo colocou aqui, ó, uso 2.3. O que é 2.3? Se ele compra uma mercadoria por R$10, ele multiplica por 2.3, que significa 130% sobre o custo para calcular a venda. Então, se ele comprou por 10, ele vai vender por 23. Se ele comprou por 100, vai vender por 230, porque ele multiplica por 2.3. Eu tenho um curso na minha plataforma de precificação e cálculo de ponto de equilíbrio. Eu não vou entrar aqui porque é uma live inteira só explicando o que é despesa fixa, variável, markup, como é que você calcula ponto de equilíbrio, margem de contribuição, margem bruta, margem líquida. Você olhando, estruturando isso aí, você vai precificar corretamente. Tá? Mas markup é mark do inglês, mark é up, né? Para cima. Mark, quanto que eu marco e para cima, acrescentando, ok? Isso é markup. Então, voltando aqui, quando você coloca, tá, o exemplo que eu estou trazendo aqui para a gente descobrir o mistério, por que um lojista ganha dinheiro e o outro não? Então, vamos lá, os dois vendem 100 mil, os dois estão do lado um do outro, os dois têm o mesmo markup, os dois têm a mesma estrutura de custos parecida, né, de despesas, etc. e tal, né? Leonara, tem na minha plataforma, no YouTube tem no meu canal, tem tem uma playlist chamada Papo com Lojista, tem 119 vídeos publicados lá sobre conteúdos, cada um tem 40, 50 minutos de vídeo, né? E se você quer se especializar, entra na minha plataforma aqui, ó, falandodeloja.com.br e assina o Exclusive, que é minha plataforma de capacitação, tá? Entra lá e dá uma olhada, né? Eu tenho lá todos os cursos para você se tornar especialista em varejo. Mas vamos voltar aqui no meu mistério que eu estou montando aqui. E aí você tem, ok, você tem um lojista e tal, né? Os dois vendendo isso. A pergunta que eu faço é o seguinte, por que um ganha dinheiro e o outro não? A diferença, você sabe qual que é? Vamos lá, vamos admitir que eu puxo um DRE. O que é um DRE? Um demonstrativo de resultado do exercício. Como é que eu sei, né? A Elegance Fashion está me perguntando aqui, dúvida no markup de atacado? Veja bem, eu já respondo vocês, tá? Só para concluir isso aqui, eu volto aqui, prometo para vocês que eu respondo, tá? Só para concluir essa etapa aqui. Então vamos lá, eu vou trazer aqui para você exatamente esse desafio, vou mostrar. Então, esse lojista, ele tem os dois praticando igual, tá? Um ganha dinheiro, outro não ganha. Vou puxar um DRE de cada um. DRE é demonstrativo de resultados do exercício. É como muito lojista, eu pergunto para o lojista assim, quanto é que está dando a sua operação de lucro no mês? Né? Muitos não sabem como calcular. A ferramenta que você usa para calcular é um DRE, um demonstrativo de resultado do exercício. Né? O que é um DRE? Eu puxo lá o faturamento a preço de venda, aí eu vou tirar o custo da mercadoria, né? A mercadoria que eu vendi, não é compras no mês. Muita gente que confunde. Não é quanto eu comprei, não. É aquela mercadoria que eu vendi, quanto que eu paguei nessa mercadoria que eu vendi. Então, é isso que eu vou deduzir, né? Então, eu vendi uma calça jeans, quanto que eu paguei nessa calça jeans? Eu paguei 50. Por quanto que eu vendi? Vendi por 100. Ok. Então, vendi 100, a calça jeans me custou 50, então é 100 menos 50. Não importa se eu comprei mais mercadoria para minha loja ou não. É essa que eu vendi, né? Menos os impostos da venda. O que é o imposto da venda? Você tem 3 possibilidades. 4, na verdade, né? Com o MEI. Mas esquece o MEI por enquanto. Ou você está no simples, ou você está no lucro presumido, ou você está no lucro real. Né? O lucro real é só para as empresas maiores. A maioria está ou no lucro presumido ou no super simples. Né? Que é um fator que você multiplica, um percentual que você vai multiplicar em cima do faturamento. Então, eu vendi 100 mil, tiro o custo da mercadoria, tiro os impostos da venda e vou ter meu lucro. Quando eu tiro o faturamento menos o custo da mercadoria, eu tenho meu lucro bruto. Tiro os impostos e as despesas variáveis. O que são despesas variáveis? Aquelas que só existem quando existe a venda. Exemplo, comissão de vendedores. Exemplo, taxa de cartão. Ou seja, essas despesas que só ocorrem quando eu tenho a venda. Né? E aí eu vou ter a minha margem de contribuição, que é o faturamento, menos o custo da mercadoria, menos os impostos da venda. Por que eu estou falando impostos da venda? Porque não encargos trabalhistas, né? Outras taxas que você paga e tarifas. É impostos da venda. Ou é simples, ou é lucro presumido, ou lucro real. Beleza? Tirei aqui.
Tiro as despesas fixas. O que são despesas fixas? Aquelas que não dependem da venda para existir. Aluguel, luz, mensalidade do sistema, mensalidade do contador, pessoal, as folhas de pagamento fixa. Né? Você tem uma série de despesas que, se você fechar a loja o mês inteiro, você vai ter que pagar igualzinho. Percebe? Então, por isso que elas são chamadas de fixas. Não confunda, tem muita gente que confunde, que acha que a despesa fixa é aquela que não muda. Ah, então a conta de energia, ela não é fixa, ela é variável, porque cada mês vem de um valor. Não, ela é fixa, por quê? Ela não depende da venda. O que define se é fixa ou variável depende da venda? Não, é fixa. Tá? Se você fizer assim, já ajuda muito. Né? Existe uma terceira aqui que depois eu explico. Mas é fixa e variável, né? Ok, eu faço essa puxada e chego lá no final, está dando 15% de lucro. As duas lojas do exemplo que eu estou trazendo aqui. Então a loja A, eu fiz o DRE, deu 15% de resultado. Vendeu 100 mil, sobrou 15 mil. A outra loja, eu fiz a mesma coisa e deu 15%. Então, igualzinho. A loja A, o lojista está ficando rico. A loja B, o lojista está quebrado. Como que isso é possível? Né? Eu vou explicar. O lojista A faz planejamento de compras. Então ele pensa assim, eu preciso ter uma determinada cobertura. O que é cobertura? Cobertura é a quantidade de estoque que eu vou ter na proporção do que eu vendo. Então, se eu vendo em média 100 mil por mês, quanto que eu tenho que ter de capital investido em estoque para que eu tenha variedade, para que eu encante, agrade o meu cliente, para que eu não perca a venda por falta de mercadoria e, ao mesmo tempo, eu não vou inchar o meu estoque, eu não vou empatar capital em estoque que vai ficar gigante, percebe? E aí fica lento o giro, que eu já vou explicar o que é giro. Percebe o que eu estou dizendo? Então, o primeiro, um ganha dinheiro e o outro está quebrado. Por quê? O que acontece? O primeiro faz gestão de estoque. Ele fala, se eu vendo confecção ou calçado, ou sei lá, determinado segmento, a maioria é do segmento de vestuário, né, e moda. Ok, vamos falar de moda e de confecção e calçados. Né? Qual é a cobertura ideal? Bom, depende da minha logística. Se eu estou, a minha loja em São Paulo, que eu estou do lado do Brás, eu me abasteço no Brás, ali, por exemplo, eu não preciso ter estoque alto. Né? Eu consigo fazer reposição semanal. Então, para que eu vou ter um estoque alto? Ah, não, eu tenho uma boutique, trabalho com marcas, com coleções, eu preciso fazer planejamento de compras, eu preciso comprar com antecedência. Então, eu tenho, isso a gente chama de lead time. O que é lead time? É o tempo entre o pedido e eu receber a mercadoria. Né? Então, eu tenho esse tempo. Quem tem um lead time longo, ou porque está no interior, ou porque trabalha com determinadas marcas que tem que fazer programação de pedido. Então, existe uma série de circunstâncias que precisam ser avaliadas. Mas, dependendo da situação, uma boa parte tem facilidade de repor. Ah, eu viajo, eu ligo para o meu fornecedor, ou então eu viajo, vou lá, compro, na semana seguinte a mercadoria está aqui. Beleza, meu lead time é curto. Não tem sentido você ter um estoque alto, não é? E eu já vou chegar onde é que eu quero aqui para mostrar para vocês por que um ganha dinheiro e outro não. Ok, o primeiro faz esse planejamento e define que o estoque ideal dele é 4 por 1. O que é 4 por 1? Ele vende 100 mil reais por mês, então ele tem em estoque 400 mil a preço de venda. A preço de venda. A preço de custo, vamos admitir aí um markup de 100%, ele tem 200 mil que ele gastou, que ele comprou de mercadoria, coloca na loja, considerando, a gente chama de gestão de categorias, amplitude e profundidade. Quantas categorias ele vai ter? Né? Ah, eu vou trabalhar com calça, blusa, short, saia, camiseta. Percebe? São as categorias que ele tem. E aí ele vai classificar as categorias, em quantas categorias, depois ele departamentaliza masculino, feminino, infantil, ou não vou trabalhar com infantil, só vou trabalhar com masculino e feminino, vou ter tantas categorias no masculino, tantas categorias no feminino, em cada categoria eu vou ter tantas marcas, modelos, grades de tamanho e faixas de preço. E aí eu defino, eu estruturo. Percebe o que eu estou dizendo? Isso é uma gestão de estoque. O primeiro faz isso. Senta a bundinha na cadeira, tira relatório do sistema, ele cadastra tudo direitinho, faz esse planejamento, e aí com isso, o que ele faz? Ele dimensiona adequadamente e planeja as compras para que ele consiga ter giro. E aí ele consegue trabalhar, por exemplo, com 4 por 1. O que é 4 por 1? Se ele vende 100 mil por mês, ele tem 400 mil em estoque. Ok? Vamos reservar essa notícia. Vamos olhar para o outro.
O Francisco Márcio está me perguntando aqui, o Exclusive Premium é o pacote mais completo? Sim, Francisco, essa é a resposta. Né? Todos esses cursos estão dentro do Premium, tá? É assinatura vitalícia, não vence nunca, e eu acrescento novos cursos lá, e você não paga... O Alan está dizendo aqui, gente, é muito difícil gerenciar. Não é não, Alan, não é não. É como comer um boi. Se você olhar para um boi, você fala assim, cara, eu não dou conta, é impossível comer um boi. Aí eu pergunto para você, você consegue comer um bife? Né? Consegue, né? Então come um bife, sabe? É de bife em bife que os bois são devorados. Entendeu o que eu estou dizendo? O Reis está me perguntando aqui, qual o ideal em termos de, para casa, produto que você venda, ter quantidade em estoque? Cara, depende, é isso que eu estou dizendo. Depende do perfil do seu negócio, a localização, a tua logística, teu fornecedor, entendeu? É uma série de fatores que você precisa considerar e aí você vai dimensionar, né? Mas deixa eu concluir esse exemplo aqui que ele é importante para vocês entenderem. Então vamos lá. O lojista A faz isso. O lojista B, não. Ele acha assim, gente, o que nós estamos precisando? Aí os vendedores dizem assim, como é que você quer que eu venda? Eu estou perdendo venda por falta de mercadoria. Aí olha para o estoque está lá em cima, mas aí os vendedores pressionam o cliente frequente chega na loja, dá uma olhada aí. E aí, cara, o que você tem de novidade? Não, isso aqui eu já vi, isso aqui eu já tenho, isso aqui eu já comprei, o que você tem de novidade? E pressiona para comprar. Por quê? Porque compra errado, o giro é lento, e aí, eu estou precisando comprar mais, aí compra mais, não é? E sabe o que vai converter? Quando fez aquele DRE que deu 15%, que deu 15 mil de lucro, aí você olha e fala assim, quanto que ele comprou? Veja bem, se ele está vendendo 100 mil, se o markup dele é 100%, o que significa? Quanto vai sair de mercadoria do estoque dele nesse mês? Ora, a conta é simples. Se ele vai vender 100 mil, se o markup é 100%, significa que vai sair do estoque dele 50 mil reais a preço de custo. Concorda comigo? Se esse lojista comprar, colocar para dentro do mês, qualquer coisa acima de 50 mil reais a preço de custo, se chegar mercadoria acima desse valor, o que ele vai estar fazendo? Ele vai estar pegando o resultado que ele gerou, né, e vai mandar para o fornecedor, vai converter esse resultado em estoque e o dinheiro desaparece. Não tem nada a ver com ciclo financeiro, com ciclo operacional, que é outro assunto, não vou nem abordar aqui, até anotei aqui para abordar, mas não vou abordar aqui porque senão fica muito complexo. Tá? É só entender isso aqui. Se você entender isso aqui, né, se você não planejar, a gente chama isso de OTB, de Open to Buy. O que é isso, Open to Buy? É cálculo de verba de compra. Quanto que eu posso comprar para o próximo mês, considerando essas variáveis. Bom, se eu vou vender 100 mil, o meu markup é 100%, quanto vai sair de mercadoria? Vai sair 50 mil do meu estoque. Aí eu faço a pergunta, quanto está a sua cobertura? O que é cobertura? Quanto que você tem de estoque aí na sua loja, na proporção da sua venda? Aí você puxa lá um inventário, tem lá 600 mil, 800 mil a preço de venda de mercadoria e está vendendo 100. Significa o quê? Você tem estoque para 8 meses. Você tem 8 vezes o valor que você vende. Então significa o quê? Que você leva 8 meses para girar. Então vamos lá. Vou fazer o diferencial aqui dos lojistas A e B. O lojista A vende 100 mil. O B também tem a mesma despesa, paga igual, compra igual, vende igual, mesma margem de lucro, puxa o DRE, dá o mesmo resultado. Um ganha dinheiro e o outro está lascado, tá quebrado. O que está acontecendo? Qual é a diferença? Um sabe fazer planejamento de compras, define cobertura e, por exemplo, se ele trabalha com uma cobertura 4, significa que ele vai rodar esse capital no ano 4 vezes. Concorda comigo? Né? Porque se o ano tem 12 meses, eu tenho... minha loja vende 100 mil. O meu estoque, quando eu puxo aqui, eu tenho 400 mil. Tem uma metodologia para calcular a cobertura, etc. e tal. Não vamos preocupar com isso, vamos puxar o resultado. Tá, eu puxo o meu estoque, eu tenho 400 mil de estoque. Eu vendo 100 mil. Então eu tenho 4 por 1. Eu tenho 4 vezes o que eu vendo em estoque. Significa que o meu estoque vai levar 4 meses para girar, né? Para rodar. 100 mais 100 mais 100 mais 100. Aí eu pergunto, quantos meses tem um ano? 12. Quantos meses leva para girar? 4. Então vai rodar quantas vezes no ano? 3 vezes. 4 mais 4 mais 4. Então eu tenho um giro de 3 vezes no ano. Ora, se eu puxo um DRE e está me dando 15% de lucro, a
cada ciclo de 4 meses, esse capital investido em estoque me retorna, me deixa de lucro 15 mil, 15%. Quantas vezes ele vai fazer isso no ano? 3 vezes, 15 mais 15 mais 15. Então, esse lojista que tem uma cobertura 4, que está gerando 15% de lucro no DRE, ele vai gerar 45% de resultado líquido, de lucro líquido no caixa dele. O outro tem cobertura 6 por 1, 6 por 1, né? E geralmente é 12, nesses casos, 12. Aí você puxa lá, quanto que o lojista tem em estoque? Tem 1.200.000 a preço de venda. 1.200.000, quanto é que ele vende por mês? 100 mil. Quanto tempo ele leva para rodar? Ele leva 1 ano, porque ele tem 1.200.000, vende 100, para ele rodar esse capital leva 1 ano. Quanto que ele puxa um DRE, quanto é que ele está tendo de lucro? 15%, igual o outro. Quantas vezes ele roda no ano? Uma única vez, porque ele tem cobertura 12. Então, quanto é que ele vai ter de lucro? 15% sobre o capital investido. Quanto que o outro tem de lucro? O primeiro tem de lucro? 45%. Por quê? Trabalha com cobertura 4, com a mesma precificação, com a mesma despesa, com o mesmo volume de vendas. Um tem 45% de lucro porque dimensionou uma cobertura e potencializou o giro. O outro que incha porque ele acha que tem que ter de tudo, tem que ter todas as marcas. Quando vai comprar não faz planejamento, fica perguntando para a galera, compra olhando. Veja bem, se você for no supermercado, anota o que eu vou dizer aí, se você não sabe disso. Se você for no supermercado fazer compra com fome e não fizer lista, você vai gastar no mínimo 50% a mais daquilo que você poderia gastar se você se planejasse. Não é? Por que acontece isso? Porque quando você vai no supermercado com fome, tudo que você olha dá vontade de pegar. Concorda comigo? Tudo que você olha, nossa, isso aqui tá uma delícia, vou levar isso aqui, esse aqui, eu vou levar um pouquinho disso aqui também, não é? E você sai pegando, você vai gastar muito mais. Por quê? Porque você não fez lista de compras e porque você está com uma barriga vazia. Tudo que você olha dá vontade de comprar. Então, se você fizer isso, você vai gastar muito mais. Na loja é a mesma coisa. Se você sair para comprar olhando, você vai olhar as coleções, vai falar, isso aqui tá lindo, eu vou comprar, manda uma grade disso para mim, manda isso aqui para mim, nossa, isso aqui vai vender bem. Aí o representante bota na sua cabeça, que coisa linda, isso aqui vai vender bem e tal, o que é ruim para ele, porque se você compra, se você enche o seu estoque, primeiro, o estoque fica lento para rodar. Você não vai ganhar dinheiro porque o teu capital fica imobilizado. Terceiro, esse estoque envelhece. Estoque velho queima a sua loja. O cliente vem uma vez, vem 2, vem 3, ele não encontra novidade, ele não volta mais, ele vai no seu concorrente, porque ele fala, eu venho aqui, eu não estou nem falando de qualidade de atendimento, de capacitação do seu time, de processos bem definidos dentro da loja, de layout, de comunicação. Percebe o que eu estou dizendo? Né? A Alcivane já disse aqui, encontrei o meu erro. Depois eu vou mandar a conta para você da consultoria, viu, Alcivane? Né? Mas é isso mesmo, eu estou brincando com você, mas é isso que acontece. A absoluta maioria não faz esse planejamento, e o que acontece? Você pega todo o seu recurso, todo o seu lucro e você manda para o fornecedor. Você converte resultado em estoque que vai envelhecer e vai queimar sua loja, porque cliente gosta de novidade. O ideal é se você tivesse condições de abastecer semanalmente a sua loja, toda semana ter novidade. O cliente chegar na loja e falar, nossa, que coisa linda, que tem novidade. A equipe de vendas não gosta de trabalhar com mercadoria velha, não tem tesão de mostrar, não tem encantamento, percebe? Porque é mercadoria velha, ninguém gosta de trabalhar com mercadoria velha. Então, a própria equipe de vendas gosta de mercadoria nova, acabou de chegar, as meninas tiram foto, manda para cliente, manda no WhatsApp, percebe? Faz contato com os clientes, aposta no Instagram. Então, é fazer essa comunicação. Chegou novidade, avisou os clientes, tira relatório, vê quem faz tempo que não vem na loja. Então, você tem como você se mexer. Mercadoria velha, você não tem como se mexer. Então, você, quando erra nas compras, você enche o seu estoque, você vai ficar com giro lento, diminui a sua rentabilidade. Veja bem, vamos entender a diferença entre lucratividade e rentabilidade, Lucratividade é resultado de DRE, é puxar o resultado do mês, Francisco está dizendo aqui, tem estoque para 14 meses. Tá com BO, tá com problema, viu?
Eu vou explicar aqui o que é lucratividade e rentabilidade e vou pegar aqui, vou garimpar as perguntas que vocês estão mandando aqui e vou responder, tá? Até porque a gente já está com 46 minutos de live. Então vamos lá. Lucratividade é resultado de faturamento, é lucro. O que é lucro? Existe uma diferença entre lucro e rentabilidade. Lucro é, quanto você vendeu? 100 mil, tira o custo da mercadoria vendida, tira os impostos, tira as despesas, o que sobra é o lucro, não é? Então, essas duas lojas do exemplo que eu dei, se você chegou agora aqui na live, depois para quem está aqui acompanhando ao vivo, né? Live ao vivo é uma boa redundância, né? Mas é porque eu vou deixar gravado. E tem muita gente que vai assistir depois. Mas vamos lá, quem chegou agora, eu vou deixar gravado, retoma do começo, porque eu vou explicar agora exatamente isso. Por que tem lojista que vende igual, marca igual, tem a mesma estrutura de despesa, um ganha dinheiro, outro não consegue? Né? É porque compra errado, dimensiona inadequadamente a cobertura de estoque e isso faz com que o giro fique lento. Aí, o pior de tudo, quando você incha o estoque, é você tem que fazer promoção, você tem que dar desconto. É o caso de alguém aqui que acabou de me perguntar, que eu já esqueci quem é, que falou que está com estoque de 14 meses, o Francisco falou que está com estoque para 14 meses, só tem um jeito, é fazer promoção. Aí o que vai fazer? Vai baixar markup. Baixando o markup vai reduzir a lucratividade. Né? Então qual é a diferença entre lucratividade e rentabilidade? Lucratividade é DRE, puxa o DRE, o que sobrou é o lucro da operação. Rentabilidade é o resultado do capital investido. Exemplo, eu faço um DRE, quanto eu vendi, tiro o custo da mercadoria, os impostos, despesas, sobrou aqui 20%. Beleza, show de bola. Vendi 100 mil, deu 20% de resultado. Quanto é que é o teu lucro? 20% do meu faturamento. Quanto é a tua rentabilidade? Aí você, como assim? Quanto você tem de capital investido? Você pagou ponto? Ah, eu paguei luva para entrar aqui, porque esse ponto aqui eu não conseguia liberar se eu não pagasse luva. Pagou com paguei 30 mil de luva aqui. Você reformou o prédio? Reformei, gastei mais 50 mil aqui para reformar, troquei o piso, troquei o teto, mandei fazer vitrine, etc e tal. Botou instalações? Gastei com computador, marcenaria, etc e tal. Quanto você tem de estoque? 80% do investimento numa loja é estoque. Ah, tem 1 milhão de estoque aqui. Aí você olha e você fala, então quanto você tem de dinheiro enfiado aí? Ah, eu tenho 1 milhão e 200. Quanto que deu de resultado aqui? Ah, deu 12 mil, deu 12%, porque eu vendo 100 mil, puxei o DRE, deu 12 mil, então tá show de bola, eu tô ganhando 12% por mês. Olha o dedinho, não tá não. 12% é a sua lucratividade, é do faturamento. A sua rentabilidade de 1 milhão e 200 que você enfiou aí dentro é 1%, 1,2%. Percebe o que eu estou dizendo? Isso é rentabilidade. Então, rentabilidade é o lucro que deu na proporção do capital que você investiu, porque você tem instalação. Tem um monte de dinheiro enfiado na empresa. Concorda comigo? Então, por isso que você tem que saber fazer essa administração. É aí que está a diferença entre lucratividade e rentabilidade. Por que determinado lojista ganha dinheiro e o outro não consegue, vendendo igual, comprando igual, tendo a mesma despesa? Eu já ouvi lojista falar para mim assim, Hermelino, esse meu vizinho está roubando, só pode, esse cara é traficante, é ladrão, é bandido, alguma coisa ele faz, porque eu não consigo ganhar dinheiro, ele ganha dinheiro, troca de carro, está abrindo loja, e eu sei onde ele compra, eu sei quanto ele paga, eu sei quanto que ele paga de salário, etc. e tal. Eu não consigo identificar por que ele ganha dinheiro, eu não consigo ganhar dinheiro, eu não sei onde está, eu trabalho feito um louco, chego cedo, sou o último a sair, né? E não consigo ganhar dinheiro. Por quê? Porque não sabe administrar, porque não sabe fazer a gestão da loja. Entende o que eu estou dizendo? Então precisa, esse aqui é só um fundamento que eu estou aqui insistindo com vocês. Se você olhar todos os fundamentos de uma loja, você vai entender que é perfeitamente possível você administrar com excelência e gerar os resultados, né? Então vamos às perguntas, vamos lá. Ana Heloísa, boa noite. Eu vendo em torno de 60, tenho 450 em marcenaria, 7 meses. Eu não entendi a sua pergunta, Ana Heloísa. Andréa Presentes, a promoção você tem quanto por cento de valor pago da mercadoria? Veja bem, não é isso. O que você tem que ver é o seguinte, você tem que ver liquidez, você tem que definir, a gente chama de gestão de categorias, gestão de estoques e categorias. Você tem que definir amplitude e profundidade. Primeiro você departamentaliza uma loja. Vou dar outro exemplo aqui, onde é que você perde dinheiro. Vou dar um exemplo rápido aqui. O que vocês erram muito?
Eu chego numa loja, eu vejo uma determinada categoria. Exemplo, calça jeans representa 20% do faturamento da loja. Tá? Bom, estou chutando aqui, só para exemplo. Eu chego na loja e tiro um relatório. Quanto que calça jeans representa no seu faturamento? 20% do meu faturamento é calça jeans. Você tem quantas categorias de produto? Tem 30. Tem camiseta, tem short, tem blusa, vestido, saia, tem body, tem cropped e por aí vai. Né? Tem 30 categorias, mas calça jeans representa 20%. Camiseta, 15%. Ou seja, duas categorias de produto representam 35% do faturamento. Tem 30 categorias. Aí você olha para o espaço, né? Tem lá cama, mesa e banho. Tá. Edredom, quanto que representa de faturamento? Cara, representa 1% de faturamento. Aí você olha quantos por cento do espaço você está dando para essa categoria de produto. 15, 20% do espaço é para uma categoria que representa 1, 2% do faturamento. E aí você começa a olhar, a loja está toda torta. No layout, na arrumação, no showroom, percebe? Então, ali já está errado, né? O visual merchandising indevido, errado, desproporcional, descalibrado na proporção do que você tem, né? Isso é que a gente chama de um visual merchandising proporcional à gestão de categorias que você faz. Aí você olha para o seu estoque, é a mesma porcaria. Calça jeans representa 20% do faturamento, e você tem lá uma categoria que representa 3% do faturamento. Aí você olha quanto tem de estoque. Essa categoria que representa 3% do faturamento, 20% do estoque é ela, está lá, parada. Ora, você percebe o que você está dizendo? Então quando você vai detalhando isso por categoria e começa a analisar, você vai entender por que o seu giro fica lento e por que você vai... Né? E depois você tem que fracionar por faixa de preço. Ok, 20% do seu faturamento é calça jeans, que faixa de... eu vendo de 99, de 149, de 199 e de 299. Essa aqui eu vendo 40% das minhas calça jeans é nessa faixa de preço. A mesma coisa, aí você olha e vê, está proporcional? Está equilibrado? O espaço físico que você está dando para expor essa mercadoria e a quantidade que tem no seu estoque está proporcional? Quando a gente começa a fazer essa pergunta, a resposta é sempre não, não, não. Como é que você quer ganhar dinheiro trabalhando desse jeito? Está errado. A sua cobertura sobe, o giro fica lento e aí você converte resultado em estoque. E aí vem a pressão, cliente pressiona, funcionário pressiona, os vendedores pressionam, por quê? Como é que você quer que eu venda? Eu preciso de novidades, os clientes estão pedindo, estão procurando e você não tem, porque você não compra, porque não tem dinheiro, ou porque... Percebe o que eu estou dizendo? Né? Ou você tem que comprar e aí seu estoque sobe mais ainda, seu giro fica mais lento e você não vê dinheiro. Né? Briatore está dizendo aqui, só que não sei CMV, DRE também não. Você tem que fazer meus cursos, entrar lá. A Leonara está dizendo aqui, você é fantástico, muito obrigado. Variáveis, faço certo, coisa bonita, oficial, eu tenho 32 mil em estoque, porém vendo em média 20 mil, e a média que eu compro 8 mil por mês, jogo 120, estou bem errada? Não, você tá razoável, tem que fazer direitinho esses cálculos. Eu trabalho com uma loja de roupas no financeiro, sempre lanço tudo que foi pago e tudo que entrou em dinheiro, cartão e cheque, daí faço a diferença, lanço todos os gastos, desfixos. Veja bem, até variáveis, faço certo? Depende. O segredo é você classificar corretamente as despesas fixas, variáveis e financeiras. Vou dar um exemplo aqui. Você pegou um empréstimo no banco. Esse empréstimo, você pegou lá 10 mil reais, tá? Vou fazer uma continha redonda rápida aqui. Com 10% de juros para você pagar em 10 meses. Então 10. Peguei 10 mil reais para pagar em 10 parcelas e o banco me cobrou 10% de juro total. Né? Então, se eu peguei 10 mil para pagar em 10 meses, eu dividindo 10 mil por 10, quanto que dá a parcela sem o juro? Dá R$1.000 por mês. Mas o banco me cobrou 10% de juros sobre o total, o valor total. Então, eu peguei 10% em cima vai dar 11, né? Vai dar 1.000 de juro. Ok? Tá, eu vou pagar em 10 parcelas. Então, todo mês eu vou pagar 1.100, porque deu 11 mil empréstimo total, o valor com o juro, dividido em 10 meses. Então, eu vou pagar 1.100. 1.000 é o principal e 100 é juro que eu estou pagando. Quanto é a minha despesa? Não pode entrar no DRE 1.100. Está errado. O que entra no DRE é só o 100, é só o juro. Porque o 1.000 eu peguei do banco, botei no caixa, peguei do caixa, devolvi para o banco. Qual é a diferença patrimonial que eu tive aqui? Zero. Não, ele não impacta
né, na minha empresa, porque ele entra e sai o mesmo montante. O que é que impacta? O juro. O que saiu do meu caixa? O que foi despesa? Só o juro. Então, o que eu aproprio no meu DRE? O que foi despesa que eu lanço? Só os juros. Então, eu preciso entender o que é despesa, né? Percebe? Como impostos. Eu não lanço impostos. Por quê? Vai estourar o tempo e não dá para explicar, mas rapidamente. Você tem que ver se você vai trabalhar com regime de competência ou regime de caixa. Para fazer DRE é uma análise econômica, não é financeira. Financeira é fluxo de caixa. Então, eu trabalho por regime de competência. O que é regime de competência? Eu considero o fato gerador e não a liquidação do fato. Exemplo, aluguel do mês de julho eu pago em agosto. Na despesa do meu caixa de julho, saiu o aluguel de junho. Então, o que eu lanço no DRE para efeito de despesa para apuração de resultado? Eu lanço no mês de julho o aluguel que eu vou pagar em agosto. Por quê? Porque o aluguel de julho eu entro no DRE de julho. Para efeito de fluxo de caixa, ou seja, que dia que vai sair do meu caixa e eu preciso ter disponibilidade, vai ser no mês de agosto. Eu vou pagar a folha de pagamento de julho em agosto. Eu vou pagar o aluguel de julho em agosto. Então, no fluxo de caixa vai estar lançado em agosto. No DRE vai estar lançado em julho. Porque um é regime de competência, o outro é regime de caixa. Precisa entender essa diferença, senão você não consegue apurar resultado. Beleza? Vamos lá, vou voltar lá em cima lá para ver algumas perguntas. Entendi, no caso coloco na promoção quando isso acontece? Sim, Leonara, coloca na promoção, vamos lá. Paulo Pereira, nas compras é aí que está o ganho. Perfeito, é na compra, na venda, na gestão financeira, né? A loja Lenime, verdade. Leonara, tapa na minha cara. Não, com cuidado, Leonara. É isso mesmo, né? Eu entendo o que você está dizendo. A Top Visual está dizendo aqui... Eu perdi. A minha tela aqui tá. Não consigo aumentar meu faturamento por esse erro na compra. Veja bem, é o que eu estou dizendo. Se você erra na compra, o seu mix fica errado. E aí você vai perder venda, porque envelhece, a sua mercadoria envelhece. Cliente não gosta de mercadoria velha, nem vendedor. Vendedor gosta de mercadoria nova. Então você precisa de novidade na loja. Então você precisa fazer um planejamento de compra, precisa fazer gestão de categorias, definir a amplitude. O que é amplitude? É quantas categorias você trabalha, quantos departamentos você vai ter. Depois, dentro de cada departamento, quantas categorias. Dentro de cada categoria, qual a variedade, que a gente chama de profundidade. Então, quantas variedades. Exemplo, eu vou trabalhar com camiseta, com quantas faixas de preço, né? Eu vou trabalhar com manga curta, com manga longa, com regata, com machão. E aí tem os tecidos, as faixas de preço. Então, eu preciso definir isso. Isso é uma categoria, depois vem a profundidade. Depois você ainda tem a grade de tamanho, né? P, M, G, GG. Se você começa a olhar isso, isso vai multiplicando, a gente chama de exponencial, né? Isso vai multiplicando. Se você vai comprando para isso tudo, quando você olha, o seu estoque está gigante, está 10, 12, 14 para 1, e aí não gira. O que acontece? Você está investindo o capital em estoque, esse estoque não gira, fica lento, e depois você vai ter que fazer promoção para poder vender, porque a mercadoria envelheceu. Você não ganha dinheiro. O dono do prédio ganha dinheiro porque você tem que pagar aluguel. Seu funcionário ganha porque você tem que pagar. O teu fornecedor ganha porque você tem que pagar mercadoria, senão ele põe no pau, ele protesta você, não é? Todo mundo ganha, o Estado ganha porque você tem que pagar imposto e você só trabalha. Isso não é correto, isso não é justo. Não é? Você tem que ganhar dinheiro, porque quando você ganha dinheiro, você abre mais loja, você paga bem, né? Você distribui riqueza, você compra mais, você aciona toda a cadeia produtiva. A transportadora ganha dinheiro, o representante ganha dinheiro, o fornecedor ganha dinheiro, porque você está movimentando. Percebe o que eu estou dizendo? Quando você começa a perder dinheiro, todo mundo ganha, só você que não, e você quebra. Só que aí você vai parar, porque você não aguenta, ou começa a encolher. Então a gente vê acontecer muito isso, não é? E isso é ruim para todo mundo perde quando você fracassa, todo mundo ganha quando você cresce, quando você prospera, porque você distribui riqueza multiplica. Percebe o que eu estou dizendo? Você paga bem, o teu funcionário ganha bem, ele vai comer melhor, morar melhor, dar uma escola melhor para o filho, ter uma qualidade de vida melhor. Então essa cadeia ela prospera, todo mundo ganha. Então é fundamental que você cresça, que você ganhe dinheiro. Como é que você vai crescer?
Você para competir, né? Veja bem, mas meu pai, ele ganhou dinheiro, ele não sabia, não tinha estudo. Pois é, mas antigamente, quantos concorrentes você tinha? Quem é concorrente hoje não é a outra loja que vende a mesma coisa que você. Concorrente seu é aquele que disputa a renda do seu cliente. Né? Então, eu tenho loja de calçados. Pois é, mas se o cliente comprar o último modelo do iPhone, às vezes ele vai ficar sem dinheiro. Ele vai falar, o tênis vai ter que esperar. Não vou comprar tênis. Por quê? Porque eu comprei um telefone novo. Percebe o que eu estou dizendo? Eu comprei o óculos, comprei o smartwatch, ou sei lá, não sei o que, da Apple, que custa não sei quanto. Então, percebe o que eu estou dizendo? Ele não tem dinheiro para comprar o relógio da moda, o óculos da moda, o telefone da moda, o tênis da moda, a roupa da moda, ter plano de saúde, pagar a prestação do carro, aluguel, supermercado. Não, percebe que está todo mundo brigando pela renda do consumidor. Então, quem é o seu concorrente? É quem disputa a renda do seu consumidor. Então você precisa ter uma estratégia. Eu não falei hoje aqui em plano de pagamento, em facilitar. Quem compra à vista, compra pouco. Para você ter plano de pagamento, você precisa equilibrar o seu caixa. Então precisa ter uma estratégia. Como é que você faz para poder dar prazo, puxar o cliente, alavancar o ticket médio, fazer esse cliente gastar mais na sua loja, comprar os itens mais caros, não é? Você consegue potencializar seu giro e, ao mesmo tempo, conseguir honrar seus compromissos, ter equilíbrio de fluxo de caixa. Tem que ter estratégia, senão você não consegue fazer isso. Concorda comigo? A coisa bonita, estou quase fazendo o curso de gestão. Você tem que fazer para você resolver esses problemas. A Up Colchões está perguntando o que é LTV, Lifetime Value. LTV é o seguinte, para a loja de varejo, eu não vou nem complicar, tá? Vou só explicar rapidamente. É o tempo de vida que um cliente fica na sua loja ou na sua plataforma. Isso geralmente, o LTV é utilizado para quem tem, por exemplo, no meu caso, que tem um curso digital, então, quanto tempo esse cliente fica na minha plataforma gastando, percebe? Então, isso é um lifetime value. Você assina a Claro, quanto tempo você fica pagando o plano, né? O tempo de vida que você vai estar pagando eles. Isso é um lifetime value, entendeu? É um LTV. Elegance Fashions, ainda não tem estoque para fechar o mês. Geralmente uso todo o dinheiro da empresa para pagar gastos e reinvestir, mas no fim não sobra. O que está errado? A pergunta é fácil, difícil é a resposta, porque você tem que fazer uma análise, tem que ver onde é que está. Como é que está a sua precificação? Qual é o seu ponto de equilíbrio? Como é que estão suas despesas fixas e variáveis? Entende o que eu estou dizendo? Como é que está a sua cobertura? Como é que está a qualidade do seu estoque? Você está precificando corretamente? Né? Então tem que distribuir. Como é que está a sua gestão de categoria? Então isso tudo é importante. Por isso que eu falei no começo da live, assim, você tem 3 pilares que é tudo engatado um no outro, que é venda, estoque financeiro. Se você não tiver uma boa gestão, não entender como é que isso funciona, você não vai conseguir dar uma qualidade na gestão e aí você não vai ter uma boa estratégia. Então, não adianta só reclamar de vendedor, não adianta só reclamar do mercado, ou reclamar do governo, ou reclamar não sei do que, ou do clima, ou do concorrente, ou sei lá do que mais, se você não tem uma gestão de qualidade. Percebe? Tem gente ganhando dinheiro, tem gente crescendo, tem gente faturando. Por que você não pode fazer isso? Então, a resposta que eu sempre coloco, que eu sempre solicito é a seguinte: tem gente ganhando dinheiro? Tem gente crescendo honestamente, trabalhando honestamente? Tem. Então é possível. O que eles fazem que dá certo? Não é? Qual é a estratégia? Qual é a técnica? Qual é a ferramenta? Que tipo de conhecimento que eles têm? Como é que eles fazem? Entendeu? Essa é a pergunta que eu quero deixar para você. Se tem gente ganhando dinheiro, se tem gente crescendo, se tem gente fazendo, é porque dá. Eu tenho rede de loja que eu dou consultoria que está com 200% de crescimento. Né? E não é em cima de base ruim. Não, é porque eu não tinha vendido nada em 2020. Não, é em cima do melhor ano com crescimento. Percebe o que eu estou dizendo? Com estratégia, com capacitação, dimensionando adequadamente, capacitando o time, gerente de loja, vendedor, comprador, financeiro. Todo mundo engajado. Tem uma interrogação aqui da Valquíria. Deixa eu achar a Valquíria. O que é que você está me perguntando? LTV. Já estou quase fazendo o curso de gestão. Raposo. Tem que fazer pós-venda para aumentar a LTV do cliente. Excelente live. Tá, vamos encerrar aqui, né? Deixa eu terminar aqui com essas últimas perguntas.
Como faço para não ter tanto estoque e comprar somente o necessário? Gestão de categorias e estoque. Qual é seu ATB? Qual é a sua cobertura ideal? Quantas categorias você tem que ter? Percebe o que eu estou dizendo? Ah, eu não sei fazer. Entra aqui, ó, falando de loja.com.br, bem aqui, ó. Entra aqui e dá uma olhada lá. Veja bem. Investe 20, 30, 40, 100 mil em estoque, investe em instalação, investe em um monte de coisa, não investe em capacitação. Tem que investir também, viu? Tem que investir, é fundamental. Agora é um puxão de orelha, né? Segunda-feira agora eu estou em São Paulo, terça e quarta eu vou fazer meu seminário, são 2 dias full time, né? É um investimento que tem que fazer, a gente sabe, é um investimento de tempo e de dinheiro. Sair 2 dias da loja não é fácil, né? Mas tem gente que vai lá, tá lotado. Por quê? Porque entende que tem que sentar minha bundinha lá, entender, estudar, ver as ferramentas, reciclar, trocar experiência com outros lojistas, percebe? Ver o que está acontecendo. Não adianta só, vou abrir uma loja online. Não é assim. Se você não tiver estruturado, organizado, com a sua loja organizada, não é um site, não é uma loja virtual, não é um marketplace que vai resolver a tua vida. Pelo contrário, às vezes vai complicar, vai aumentar a sua despesa. E aí você não vai saber por que qual seria a melhor estratégia para vender. Valquíria, essa é a sua pergunta? A pergunta é fácil, é difícil responder aqui numa live, né? Eu vou ter que ficar umas 2 horas para olhar na sua loja e ver isso. Mas eu respondo o seguinte: venda tem 3 fundamentos: tráfego, taxa de conversão e ticket médio. Quantos clientes estão entrando na sua loja? Você monitora? Você controla? Para encerrar a live, responde aqui para mim, por favor. Quem controla tráfego? Quem usa o sistema de tráfego para controlar? Quem controla? Responde aqui, por favor, para a gente encerrar, que eu já passei de 1 hora aqui. Quem controla tráfego? Responde aqui para mim. Tráfego, para controlar tráfego, taxa de conversão e ticket médio pelo sistema, com o sistema. Quem controla? Por favor, responda aqui para mim. Quem tem esse controle? O sistema. Camila Martins, vender é estudo, tem que ter estratégia de verdade. É isso mesmo, é isso mesmo. Então vamos lá, responde para mim quem está aqui, por favor. Quem controla, quem usa sistema de controle de tráfego na loja? Seco Marcelo, eu não. Raposo Washington controla. Quem mais? Vamos lá, respondam para mim. Tem bastante gente aqui, dá para responder. Quem controla? Quem usa o sistema de controle de tráfego? Vocês não estão respondendo para mim, né? Eu não, Ambrosio, eu não. Gente, ó, então, aí é que eu estou dizendo. A Bella Store não, a Star Jeans, eu não tenho esse controle. Como consegue isso? Você sabe por que você não tem? Porque você nunca entrou na minha plataforma. Essa é a resposta. Por quê? Porque no meu site eu dou de graça. Tem um sistema, a Cleo Guimarães, Equinix 43. Equinix é show de bola, eu dei treinamento aí. A Equinix conhece, a Equinix sabe, né? Boa noite, puxa, só pude entrar agora, fica mais 1 hora, sem problema. Vai ficar salva. Aqui no meu, depois o meu pessoal publica no meu canal do YouTube, né? Faço controle, mas não no sistema, na unha, tá errado. Entra aqui, falandodeloja.com.br, eu dou de graça, é custo zero, é só você ir lá, se cadastrar e utilizar, tá? Tem lá, sistema de controle de tráfego, tem um tutorial e tem um curso gratuito na minha plataforma. Não justifica você não ter sistema de controle de tráfego. É o primeiro fundamento para definir o seu marketing ou as correções. Porque quanto você vende, você sabe. Quanto você perde, você não sabe. E por que você perde? Então, você tem uma quantidade de clientes que entram na loja, uma quantidade que compra, uma quantidade que não compra. Qual é essa proporção? Porque às vezes, eu estou perdendo venda, minha venda está fraca. Aí você olha a taxa de conversão. O que é taxa de conversão? É a quantidade de clientes que entram na proporção. Aliás, anota aí, próxima semana, quinta-feira, 20 horas, horário de Brasília, eu vou falar sobre esse assunto. Como fazer para aumentar as vendas, ok? Muita gente aqui não está usando. Entra agora aí, falandodeloja.com.br e usa o meu sistema, está lá disponível para você, é gratuito. E na minha plataforma ainda tem um curso, é grátis, é zero, tá? Camila está dizendo aqui, controlo todos os indicadores, PA, ticket médio, taxa de conversão. Perfeito, Camila. Esse é o primeiro passo, aí tem que acertar estoque, precificação, capacitação do time, não é? A Elegance Modinha Plus. Não, onde é essa plataforma? Está escrito aqui, ó, falandodeloja.com.br. Entra lá, se cadastra, né? É online, você vai usar de qualquer equipamento, Up Colchões, inteligente,
Nath Guedes, é um sistema bom? Cara, eu garanto para você que é de graça. É de graça e eu controlo. Olha, eu estou há mais de uns 30 anos no mercado. Há uns 20 anos a gente começou com o Excel, disso aí hoje é o sistema na plataforma. Você não instalar nada, você usa lá no site, né? É só imprime a boletinha, faz um pauzinho assim, se perdeu venda. Por que perdeu venda? O cliente só estava olhando, marca aqui. Porque não tinha mercadoria, marca aqui. Porque o preço era muito alto, estava aqui. Porque não passou o cartão, então faz um... Percebe? É só isso. Isso alimenta o sistema e você sabe quantos clientes entraram na loja, quantos compraram, quantos não compraram, por que não compraram. Aí você sabe se o problema é do teu marketing, se é a capacitação do time, se é adequar o mix de estoque, se você está perdendo venda por causa disso. Se você sabe onde dói, fica mais fácil para dar um remédio. O grande problema é essa pergunta: o que eu faço para vender mais? Eu não sei. Qual é a dor da sua loja? O que está errado? A Shirley, nós da Loja Carvalho fazemos muito bom. Perfeito, Lojas Carvalho, show de bola. A Carvalho investe. Eu tive aí em Minas, né? Patrocinado pela Carvalho, a Carvalho paga a consultoria, comprou plataforma, por isso que está com esse crescimento. Né? Fiz uma palestra remota esses dias, né? Tive em Montes Claros fazendo toda uma palestra, uma reunião, então é por isso que a loja cresce e está com 200% de crescimento. Né? O Ambrosio está perguntando, dou consultoria sim? Eu estou com a minha agenda lotada agora, né? Muito obrigado, minha filha Nina. Um beijo, Nina. Olha, tem a idade praticamente da minha netinha Bianca. Eu tenho 3 netinhas, a mais velha é a Bianca. Um beijo, muito obrigado. Viu? Eu tenho um fã. Eu vou contar essa história rapidamente para encerrar aqui. Eu estava dando palestra em São Paulo, na Coromoda de 2020, na edição de 2020, um pouquinho antes da pandemia, né? E o pessoal da DMK, da Bahia, né? Eu esqueci o nome da menina, e ela é uma graça, ela deve ter o quê? Uns 13 anos, 12, 13 anos, entende tudo, de ticket médio, tráfego, taxa de conversão, acompanha minhas lives, conhece técnicas de vendas, é um show. Aliás, se você estiver vendo aqui, um beijo enorme para você, viu? Eu fiquei muito feliz em te conhecer e saber que você acompanha os conteúdos, né? A Bianca está dizendo aqui, nos dá mais Barato Modas, também fazemos. Nós da Barato Modas. Legal, Bianca, é o nome da minha netinha. Muito obrigado. Gente, eu preciso encerrar. Eu vou deixar salvo aqui, quem pegou pela metade aqui, né, eu vou deixar salvo, rever ela e no meu canal do YouTube, no sábado, geralmente, o meu pessoal publica. Tá bom? Muitíssimo obrigado. Um beijo no coração. Entrem aqui, falandodeloja.com.br. Semana que vem a gente fala sobre vendas, tráfego, taxa de conversão, marketing, a influência do digital e por aí afora. Alcivane, quem não é seu fã? Muito obrigado. Vocês são os amores, viu? Loja Lenime, muito obrigado. Sempre aqui, né, Lenime? Um beijo, muito obrigado. Tchau, tchau. A gente se vê na próxima.